Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, muito boa noite a todos. O programa de hoje abre espaço para analisar a realidade educacional. Vamos falar, entre outros aspectos, dos desafios dos professores diante da chamada geração digital. Para isso estão aqui conosco os professores Arnaldo Nogaro, do curso de Pedagogia, e Jaqueline Bianchi Enricone, do curso de Psicologia. Voltamos em instantes, aguarde só um pouquinho. Professor Arnaldo, professora Jaqueline, sejam tão bem-vindos ao programa de hoje e desde já o nosso agradecimento. Podemos iniciar a nossa conversa falando então dos desafios dos professores diante da realidade atual. Que desafios são esses? Certamente são muitos, né, professora? Falar de desafios na área educacional é falar de uma rede muito grande, né, de fatores. Desde as políticas educacionais, as questões sociais, né, o momento histórico e cultural que a gente está vivendo hoje, a formação dos professores, a tal crise das licenciaturas, né, que hoje menos estudantes, menos jovens buscam, né, os cursos de formação de professores. E, ainda assim, uma das grandes questões é também a gente poder entender como funciona a aprendizagem hoje. Porque os processos de aprendizagem, eles estão muito ligados ao momento histórico e cultural que a gente vive. Na verdade, se a gente perguntar a pessoas, né, de uma outra geração, muitas vezes vão dizer assim, mas no meu tempo é que a aprendizagem era boa, hoje nós temos um processo de aprendizagem desqualificado, né? E isso é um pouco um equívoco, porque na verdade o que acontece é que hoje as aprendizagens, as necessidades de aprendizagem, elas mudaram. Né? Se antigamente eu conseguia aprender de memória, né? Acumular informação, e isso era sinônimo de aprender, hoje a gente não pode mais pensar isso. Porque o tanto de informação que existe e o tanto de informação que a gente precisa, né, conhecer, na verdade, não permite que a gente memorize ou que aprenda de memória toda a informação disponível. Considerando também que informação não é conhecimento. Não é, professor? Eu acho que quando a gente fala em desafios, e a Jaque colocou, nós temos de natureza macro e micro, né? E a Jaque citou algumas questões de natureza mais macro e também micro. E eu gostaria de me centrar mais nas questões micro, que eu chamo, ou internas da aprendizagem, naquilo que a Jaque levanta e coloca na questão da aprendizagem, dessa relação. E não é só que a gente tem que... As características da aprendizagem são outras hoje, né? E o acesso à informação tem outras características, mas principalmente que a gente tem que aprender muitas coisas ao mesmo tempo e o tempo todo. Então, isso cria uma outra lógica de organização da mente das pessoas, exigindo basicamente que o estudante tenha mais autonomia no processo, se a gente parar para pensar. Em alguns outros momentos você tinha um acesso diferenciado ao conhecimento, uma quantidade limitada de informações, o professor tinha um domínio sobre essa informação, ele basicamente era a fonte do conhecimento. E hoje, na verdade, o professor tem que repensar as suas estratégias, a sua prática pedagógica dentro desse novo contexto, né? Um aluno que tem acesso, como a Jaque disse, a outras informações e muitas informações, depois, para transformar essa informação em conhecimento, aí é outro processo, né? Mas isso demanda, principalmente, eu vejo uma postura mais ativa do sujeito. Infelizmente, nós temos muitos estudantes que ainda estão habituados na ideia de ficar esperando na postura de espectador que a ação, que o protagonismo seja do professor. E principalmente no ensino superior.
quando se esperaria exatamente que o professor assumisse uma postura mediadora, né, de alguém que conhece, de alguém que orienta, que dá a direção, e efetivamente o aluno tivesse essa postura, esse comportamento ativo de buscar o conhecimento, de garimpar, de pensar sobre aquilo que faz, como faz, de refletir sobre as informações. Então eu vejo que a sociedade, né, o meio onde a gente está inserido, coloca desafios de natureza muito diferente daquelas que a gente tinha há algum tempo atrás. Professor, o senhor fala de protagonismo por parte do aluno. Isso também não é um pouquinho da herança do que eles recebem da família e mesmo do ensino médio? Eu acho que sim, Ademar. Uma das primeiras coisas que eu faço com os estudantes quando eles entram no ensino superior, eu tenho preparado nos últimos 4 ou 5 anos alguns slides com material que eu oriento esses estudantes de como conduzir a vida acadêmica deles na universidade. Por quê? Porque não só isso, aquela ideia de que vai para a universidade para alguém ensinar. Exato. Na verdade, nós estamos indo para um espaço de aprendizagem, que é uma concepção diferente. E nesse espaço de aprendizagem você tem a função do professor e você tem o papel e a importância do estudante. E eu vejo que aqui tem uma outra coisa que eu tenho me preocupado muito nos últimos tempos, que é o equívoco de pensar que pelo fato de eu ter acesso à informação ou saber como acessar uma informação, automaticamente aquilo fica adquirido ou eu estou de posse de um conhecimento. A Jaque lembrou bem, a informação disponível para ser transformada em conhecimento, ela precisa de um outro trabalho mental sobre isso, né? Que é o trabalho de cognição, que é o trabalho de aquisição, de reflexão, e que demanda exatamente uma postura diferenciada do aluno, no sentido de que o professor tem, nesse novo contexto, inclusive, uma condição limitada de ação. Porque na medida em que alguém diz assim, eu não quero aprender alguma coisa, essa pessoa não vai aprender. Então, a ideia da predisposição, a ideia do querer, a ideia da vontade, né, entra uma série de fatores que fazem com a ideia de profundidade, né, porque uma das questões que a gente ouve muitos professores falar é que se tem acesso a muitas informações, mas qual é a profundidade deste conhecimento, como é que se transforma essa informação num conhecimento mais profundo, num conhecimento prático do cotidiano, num conhecimento que você efetivamente assimila e acomoda na visão piagetiana, né? Na verdade, Ademar, sobre esse tema, né, eu acho que se a gente pensar historicamente, ocorreram algumas revoluções assim na história da humanidade que modificaram muito a relação com a aprendizagem, né? Então, assim, porque se no início a escola existe para quê, né? De certa forma é para que a cultura construída historicamente, né, seja também de certa forma construída pelos estudantes, né? Antes era a cultura oral. Antes da escrita, né, você tinha que transmitir um conhecimento oralmente. A escrita trouxe a possibilidade da escrita. E a imprensa, então, né, trouxe uma revolução muito grande, porque aí você já podia fazer o registro, né, daquilo que é o conhecimento construído historicamente. Mas mais recentemente o que aconteceu é que as tecnologias e a internet trouxeram outra revolução, que é aquelas informações que antes eu buscava na biblioteca, né, ou na enciclopédia que eu tinha em casa, hoje eu busco na internet, né, que dá acesso a um grande banco de dados e que qualquer pessoa tem acesso. Se há 15 anos atrás nem todas as pessoas tinham computador em casa, hoje os alunos têm computador no celular, eles têm acesso às informações no celular em sala de aula. Então, isso muda muito a relação com a aprendizagem e muitas vezes, né, considerando assim essas questões até motivacionais, pode ser mais interessante. O aluno acha que de repente ele consegue acessar aquele mesmo tema que está sendo trabalhado em aula, né, na internet, mas o que ele não sabe às vezes
discernir qual informação é realmente relevante. E o que a gente tem visto é, na verdade, não existe mais hoje, com toda essa revolução que ocorreu, algo, seja um conhecimento verdadeiro. As coisas mudam muito rápido, né? O conhecimento muda muito rápido. E às vezes o aluno não sabe fazer esse discernimento, né? As informações vêm fragmentadas, parciais, é o recorte e cola, né? Mas considerando aquilo que tu dizia das famílias, eu acho que é bem importante assim também poder dizer. Tem uma autora americana, que agora eu não vou lembrar o nome, que ela escreveu, ela trabalha numa universidade e ela escreveu sobre alunos universitários e sobre essa geração de jovens que acham que são autônomos e que confundem o conceito de autonomia, né? Que eles entendem que autonomia é eu fazer aquilo que eu quero, né? Só que não é isso. O meu foco é que está certo. Aquilo que eu penso é a verdade. Primeiro que não existe verdade absoluta, né? É sempre relativo. A Jaque toca em duas questões que elas são, para mim, cruciais. A primeira questão é que você, o aluno e qualquer outra pessoa se coloca numa pesquisa pela internet, você se coloca diante de milhares ou milhões de informações. Qual a informação diante dessas, efetivamente, qual é confiável, qual é que eu preciso para a finalidade que eu quero dar exatamente por ter buscado esse conhecimento, e aí demanda que você tenha um conhecimento prévio mínimo sobre isso, ou que você tenha alguém que te oriente para você tomar a direção certa e buscar esse conhecimento. E a segunda questão que está colocada aí, que demanda uma postura do sujeito, que é essa postura de se debruçar sobre essa informação e trabalhar essa informação. Então eu tenho que ler, eu tenho que reler muitas vezes essa informação, pensar sobre ela, ver efetivamente que aspectos dessa informação eu quero para poder produzir um novo conhecimento. E quando a Jaque fala sobre a questão da leitura e da escrita, também são preocupações. Porque onde é que a gente sente que o aluno se depara com a realidade, a dificuldade, por exemplo, da escrita? Né? Ler até ele se vira, ele vai lá e lê dentro, se é mais ou menos profundo, mas ele lê. Quando ele tem que reelaborar isso, e aí a Jaque falou no Ctrl+C, Ctrl+V, que ele precisa efetivamente ler, pegar todo aquele material que eu tenho de várias fontes, de várias tendências, e pensar, ou sopesar essas fontes que eu tenho, esse conhecimento que veio, para ver efetivamente qual eu vou utilizar, eu tenho que ter certos critérios. E aí entra o problema dos critérios, eu tenho que reelaborar, eu tenho que reescrever. E nós hoje estamos enfrentando uma dificuldade que ela é encontrada na graduação e também no mestrado. O aluno diz assim, professor, eu li, mas e agora, como é que eu faço para escrever? E aí muitas vezes tu tem que fazer aquele trabalho inicial de sentar e começar a mostrar para o aluno como escrever. Então é outro problema que a gente encontra. Então, as tecnologias, elas nos colocaram uma série de fontes de informação, facilitaram a nossa vida em muitas coisas, agilizaram muitos processos, mas, por outro lado, elas nos dão algumas noções que elas não são verdadeiras. Né? A noção de autonomia, e sem contar aqui na questão a Jaque já levantou uma questão de a pessoa efetivamente pensar a médio e longo prazo. Pensar, por exemplo, como esse conhecimento poderá ser útil num outro momento. Então a gente trabalha muito com a ideia do imediatismo. Então eu resolvo uma questão imediata, mas que do ponto de vista do desenvolvimento mental, muitas vezes, ela não surte muito efeito. E ainda sobre essa questão também da relação familiar e do ensino médio que tu dizia, né? Porque Sim. Eu acho que um pouco disso tudo também é porque a escola pouco mudou, na verdade, em algumas práticas, né? Desde o ensino básico, em geral, assim. Talvez a gente não esteja ajudando o aluno a se construir de uma forma diferente. E ele acaba chegando no ensino superior ainda com essa necessidade de se construir autonomamente. Então, essa relação de dependência do professor, né, ou até de dependência da família, que essa autora que eu
que escreve sobre isso, ela diz que nós temos uma geração de jovens adultos, que são adultos, mas que não agem como adultos, que tem uma relação de muita dependência ainda da família, inclusive no ensino superior, né? Que são aqueles alunos, na verdade, que acabam não resolvendo os seus problemas, que é a situação, como a gente vê, assim, tem, se o aluno vai bem, está tudo certo, mas se ele não vai, então é culpa do professor, e às vezes até no ensino superior a família acaba se envolvendo com esta situação, né, achando que tem alguma coisa errada aí. Então, na verdade, o que ela chama de pais helicópteros, que são pais que sobrevoam, né, os filhos até na idade adulta, que é aquele filho que sai de casa para estudar, mas que a mãe tem que ligar de manhã para ele levantar. Eu acho, já que essa é uma questão, quando se coloca aí que, claro que esses dias eu lendo algumas coisas nessa área que é a minha área de interesse, que é a aprendizagem, enfim, a gente percebe que esse comportamento das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da dependência familiar e de uma superproteção do pai e da mãe, leva ele a diminuir a sua autonomia em relação a essas coisas e imaginar que quando ele chega na escola, ele vai ter a mesma proteção, o mesmo tratamento, muitas vezes, que o pai e a mãe dá para ele nas outras coisas. Então, é uma espécie de um comportamento tardio que a gente está percebendo, né, e que se reflete no comportamento para o processo de aprendizagem. Porque ele vem esperando a tutela do adulto, mesmo na universidade esperando a tutela do adulto. Se o professor falou, então eu vou fazer. Se o professor não falou, eu vou ficar esperando. E essa ideia de ajudar o aluno a se construir, eu acho que é uma noção que nós, professores, precisamos ter. Nós precisamos ter conhecimento desse perfil, desse jovem, desse adolescente, que é esse o perfil dele, e como nós podemos intervir. E aí, já que entra uma questão fundamental de que o professor não possui esse preparo, exatamente para intervir nessa direção de contribuir com esse processo de construção. Porque muitas vezes o próprio professor ele foi muito orientado e instrumentalizado, vamos usar essa palavra mesmo, no sentido das metodologias, das técnicas, mas talvez muito menos a aprender a lidar com esse tipo de comportamento, com uma certa imaturidade emocional, com a necessidade de instigar para mobilizar. Então, isso leva o professor, de certa forma, imagina, não, meu papel está relacionado a apresentar um conhecimento por meio de uma metodologia e obter um resultado. Mas talvez a gente tenha que pensar mais no sujeito que está aí, como ele conhece, como ele aprende. E por isso que, por exemplo, eu tenho me interessado muito pelos estudos da neurociência, da aprendizagem, dessa área toda, que são áreas que começam a mostrar aspectos comportamentais, emocionais, motivacionais dos estudantes, que levam a nós, professores, a entender melhor esse processo e, consequentemente, intervir nesse processo de aprendizagem do sujeito. E me parece que essa é uma grande lacuna. O professor também muitas vezes ele está sem esse conhecimento, né, que o permite agir nessa maneira. Mas onde é que está então a solução? É preparar melhor os professores desde a educação infantil? Porque me parece que quando o aluno chega no ensino superior, ele já chega, digamos, com os vícios, com os problemas. E o ensino superior não é hospital da educação que chega ali e já resolve. Não, eu acho que ele tem que chegar já bastante preparado. E eu acho que ele chega, como falasse antes, ainda muito infantil, esperando que o professor faça tudo. E aí, onde é que está a solução, então? Eu vejo que ela não é como é dizer assim, para problemas complexos não tem soluções simples. Não é receita pronta. Não é receita, mas eu acho que tem algumas questões que a gente pode pensar. Por exemplo, quando se insiste no ensino de filosofia para crianças, quando se insiste na educação para o pensar, quando uma série de ações que podem ser desenvolvidas lá no início da escolaridade, que vão desenvolvendo essa perspectiva da criança. A questão, por exemplo, do uso das tecnologias na escola. Né? Ele tem que ser, esse uso tem que ser feito de uma maneira um pouco diferente, não apenas você pesquisar e encontrar o conhecimento, mas você trabalhar metodologicamente assim, ok, nós encontramos esse conhecimento, vamos comparar as fontes, vamos produzir um novo texto a partir daquilo que a gente encontrou.
E aí entra na mudança metodológica e que isso demanda uma compreensão de como o ser humano aprende dentro da nossa nova perspectiva e, consequentemente, também uma reestruturação dos processos formativos do professor. E aqui uma terceira questão, que talvez eu tenho falado muito nas escolas isso, e que talvez as escolas tenham que começar a pensar com os pais os processos de aprendizagem dos estudantes e fazer processos de orientação e de discussão com os pais para que eles entendam este novo momento e entendam a parte que lhe cabe nesse processo de aprendizagem. Porque muitas vezes os pais dizem assim, não, foi para a escola, a responsabilidade da escola. Não cessa a responsabilidade da escola quando a criança chega na escola ou o adolescente chega na escola. A responsabilidade da família continua. E aí, uma coisa que hoje parece que saiu de moda, é estudar. Né, fora daquilo que é dado fora do tempo escolar, torna-se fundamental. Então, e essa responsabilidade é da família, o acompanhamento. Então, nós temos responsabilidades de diferentes frentes. E se a gente pegar do ponto de vista das políticas públicas, nós temos todo aquilo que a Jaque disse de efetivamente criar políticas que pensem e organizem a escola a partir destes novos desafios. Até para concluir o raciocínio, tem um pensador chamado Edgar Morin, que o último livro dele, o título é Ensinar a Viver. Ensinar a viver. Não é ensinar a ensinar, é ensinar a viver. Bom, o que significa viver neste novo tempo? Demanda conhecimento, demanda maturidade emocional, demanda preparo na autonomia. O que demanda isto? Ele faz profundas reflexões num livro muito simples. Me lembra dos 4 pilares do Jacques Delors, né, que escreveu para a Unesco, que é aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a viver juntos, né? Quer dizer, a escola, na verdade, porque eu acho bem interessante essa discussão de que a família também tem responsabilidade com relação à educação, tá? Mas também entendo que às vezes fica uma discussão muito parcial sobre esse tema. A escola entendendo que os pais delegam para ela, né, para a instituição escola, toda uma responsabilidade que seria da família, e às vezes a escola até tem razão nisso que coloca, né, porque e ao mesmo tempo a família também, às vezes fazendo uma crítica à escola e ao trabalho dos professores e não se sentindo acolhida, né, como se num jogo de quem tem culpa, e não é isso. Eu acho que o grande desafio é poder trabalhar junto em prol do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e que se tornam adultos, né, e vêm para o ensino superior, propiciando o melhor desenvolvimento possível, né, e na verdade, assim, às vezes essa associação, esse trabalho conjunto, às vezes ele é bem difícil. Difícil, e tem alguns limitadores também, Jaque, porque, por exemplo, muitos dos nossos acadêmicos que chegam no ensino superior são a primeira geração da família que está ingressando na universidade. Então, tu não tem um pai e uma mãe, muitas vezes, que tem uma formação mais ampla que possa dar essa orientação. Então, tu tem o limitador dessa natureza. Mas ao mesmo tempo, né, professor Arnaldo, são pais, muitas vezes, que eles podem não ter um nível de instrução mais elevado, mas eles têm uma ideia de que o estudo é importante, eles valorizam, e isso faz diferença também. Faz toda a diferença, né? A estrutura familiar nesse sentido. Do ponto de vista da orientação para o estudo, no sentido de efetivamente discutir algumas questões de como aprender ou por que aprender essas coisas todas, você tem essa dificuldade. E eu ainda destacaria uma outra questão que eu vejo como extremamente preocupante e que, infelizmente, o estudante não tem conseguido entender isso, é que aquele momento da aula é um momento diferenciado e que o acesso à tecnologia, o uso do celular, o uso do computador, pode ser feito em outros horários. Né? Então tem uma certa ansiedade por algumas coisas que acaba prejudicando o momento da sala de aula, acaba prejudicando, por exemplo, a atenção, o envolvimento, que são fundamentais no processo de aprendizagem. Na verdade, às vezes eles têm uma ideia, não é, de que, e é uma geração que acha que eles são multitarefa, né? Então eles entendem que podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas prestar atenção em uma aula e ficar ao mesmo tempo conectado nas redes sociais não é possível.
Não, na verdade o que acontece, e as pesquisas apontam, né, professor Arnaldo, que a atenção, ela pode ser dividida. Eu posso dividir a atenção entre duas tarefas, mas quando mas eu não vou ter o mesmo foco atencional. Eu vou para uma e outra tarefa alternadamente. Né? O cérebro, na verdade, segundo ele faz, efetivamente, ele tem uma entrada, né? Então, as informações que chegam, elas vão entrar uma de cada vez. Então, você vai alternar, ele vai priorizar algumas que considera importante. Então, por isso que o estudante precisa ter clareza de que eu quero dar o foco no quê? Então, naquilo que eu quero dar o foco para que seja aprendido, efetivamente é que eu tenho que concentrar a minha atenção. Caso contrário, vai dificultar o processo de aprendizagem e vai atrapalhar. Então, as ferramentas ditas tecnologias, as ferramentas digitais, podem estar, se não souberem serem bem usadas, pode mais atrapalhar do que ajudar. E isso, então, me parece, pelas colocações de vocês, é que o ideal, o certo, é saber o momento, como usar, quando usar, de que forma usar. Aí me parece que as ferramentas se tornarão mais ajuda do que atrapalho. Com certeza, porque da mesma forma como o seu aluno chegava na biblioteca e não sabia, quando se pesquisava na enciclopédia, o que usar, ou qual material pegar, não muda muito com as tecnologias. Então, é essa atitude que é preciso ter, da disciplina, da organização, do método, da concentração, que são fatores fundamentais para o processo de aprendizagem. Bom, nosso tempo terminou. Espero contar com a presença de vocês em outra oportunidade para nós dar sequência a esse assunto que é interminável e eu acho que importantíssimo, tanto para nós quanto para os próprios professores e os estudantes também. Vocês já estão previamente convidados, então, para voltarem aqui para nós darmos sequência a esse assunto. Então, muito obrigado pela presença de vocês e grato também pela audiência de vocês que todas as semanas nos assistem aqui no nosso programa Expressão Universitária.